Esse texto aqui de Gálatas 3, maldito daquele que for pendurado em madeiro, é a citação de Paulo e a aplicação da lei. Deuteronômio, capítulo 21, nós temos justamente o relato disso. Ele está usando Deuteronômio 21 para falar sobre a morte de Cristo. Percebem que alguém que cometia pecado digno de morte deveria ser apedrejado? E que muitas vezes, por tal pecado, era pendurado em um madeiro para ficar exposto, marcado como maldito no meio do povo. O contexto fala sobre a quebra do 5º mandamento. Honra pai e mãe. Esse é o contexto aqui. Mas fala de tal forma que dá o exemplo de um filho que é muito rebelde, um filho que é incorrigível, que mesmo sendo castigado não obedece a seus pais, antes só traz vergonha à sua família e aos seus pais, e insiste na iniquidade para envergonhar os seus pais. A forma como Deus ordena punir tal filho pecador mostra como Deus se ira contra aqueles que envergonham seus pais. Olha como isso é sério. Isso é uma coisa chocante para nós, não é? Para nossa cultura, por exemplo. Como assim? Quer dizer que um filho tão rebelde que só causa vergonha dos pais, Deus ordenava na lei, lá no Antigo Testamento, que os pais desse filho rebelde levassem ele até os anciãos da cidade para apedrejarem até a morte esse filho e depois pendurado no madeiro? Ficar claro que ele é maldito de Deus? Meus irmãos, Deus agiu com tanto rigor contra esse pecado de desonra aos pais, porque Ele é Pai. Quem desonra aos pais, em última instância, está desonrando a Deus. Está zombando de Deus. Ele é o nosso Pai. Então, um filho tão terrível e desobediente deveria ser apedrejado e pendurado no madeiro. Mas observem o contraste aqui do texto de Gálatas. Jesus era um filho terrível? Jesus era um filho desobediente que desonrava seu pai? Não. Jesus nunca, jamais desonrou a seu pai. Muito pelo contrário. Do exemplo terrível de filho que temos no Deuteronômio, Cristo, ao contrário, veio a este mundo e tudo o que ele fez foi para a honra de seu pai. Tudo. Absolutamente tudo. Ele amou a Deus e amou o próximo. Ele defendeu a honra de seu pai quando, por exemplo, expulsou os cambistas, aquela turma que usava o templo do Senhor para ganhar um tutu, para ganhar um dinheiro. Aquela galera que gosta de dinheiro com força, não é? Extraído por meio de religião. Ele expulsou esses cambistas. Ele expulsou dizendo: a casa de meu pai será chamada casa de oração. Ele honrou seu pai. Também honrou ao pai quando respondeu a seus discípulos, em João capítulo 4, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E o próprio pai deu testemunho do seu filho. Quando Jesus, não é, Mateus capítulo 3, ele foi batizado no Jordão e ele saiu da água, a manifestação da Trindade estava ali. Cristo, o Filho, estava ali, certo? O Espírito Santo foi visto descendo sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e a voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer. Ele verdadeiramente só deu glória ao Pai. A pergunta é, sendo um filho tão perfeito, tão amável, por que ele foi pendurado no madeiro? Qual a razão disso? Isso nos leva então à reflexão, irmãos, sobre nossa própria vida. Nos questionemos sobre isso. Nós honramos a Deus como Cristo honra? A verdade é que não. Nós não honramos a Deus tanto quanto a Cristo honrou e honra. Não temos a vontade do Pai Celeste muitas vezes como nosso alimento. Imagina o que é isso, o peso dessas palavras. O que importa para mim? O que me alimenta? O que me satisfaz? Fazer a vontade daquele que me enviou. Nós não somos assim. Nós muitas vezes estamos preocupados
com o nosso próprio apetite, com a nossa própria vontade. Somos pecadores desde a concepção e sempre nos preocupamos primeiro com a nossa vontade. É isso que nós colocamos na conta, se vai doer em nós, se vai pesar em nós. Nós somos pecadores dignos de morte, então, porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Nós deveríamos, então, baseado nisso, nós deveríamos ser pendurados no madeiro. Nós deveríamos ser. O Filho de Deus jamais pecou e nunca trouxe vergonha ao Pai. Nós sim. Nós sim. Ele, o inocente, então, ele foi levantado no madeiro quando nós deveríamos ir para lá. E nós que deveríamos estar lá, expostos, com vergonha, estamos aqui. E nós provamos de liberdade. Nós já nascemos na maldição como filhos da ira. Nós nascemos pobres. Nós nascemos escravos do pecado. A cruz era para nós, para cada um de nós. Lá, no lugar de maior sofrimento, de maior vergonha e humilhação, é onde deveríamos estar. Mas estamos aqui, porque a cruz que nos trouxe libertação e perdão, a pesada cruz de verdade, da vergonha, da maldição, Ele carregou por nós. Ele suportou tudo. E é daí que vem a resposta do porquê não precisamos mais, não é, ser levados à cruz. Porque não precisamos mais ter da vergonha final e do juízo de Deus. Porque o Filho, o melhor, o Filho, o Santo, se fez maldição em nosso lugar e escolheu tomar a cruz que era nossa. Essa é a razão